coisa, você nos deu uma pista aí, e é o que eu venho falando para o pessoal dos meus cursos também, especialmente no curso de especialização de numerologia cabalística, onde nós abordamos essa questão do mercado de trabalho e da numerologia empresarial e como entrar nesse mercado que, no meu ponto de vista, é fabuloso. Só que a linguagem do empresário não é a linguagem do numerólogo lá fora, é uma linguagem amadora. A linguagem do empresário é a linguagem de resultados. Então, nós temos que apresentar a numerologia como um método, um sistema, né, que dê resultados, né? Temos que nos profissionalizar de fato, né? E esta é a nossa meta aqui na associação, é profissionalizar esse setor aí, essa área de atividade da numerologia que, de modo geral, está muito amadorística aí fora, né? Bom, vamos lá, então. Valentina, você tem alguma pergunta para o Fernando? Pode abrir o seu microfone e falar. Bom dia. Não sei se estão me ouvindo ou não. Sim. Eu me sinto aqui uma amadora com a pergunta que tem para o Fernando. Fernando, na sua opinião, a numerologia pode ser uma ferramenta de auxiliar no desenvolvimento pessoal, das pessoas descobrirem o seu potencial e realmente darem um salto quântico? É legal. A Valentina acabou de fazer o que eu falei para vocês. Ela já associou a linguagem dela à minha, que é exatamente o salto quântico. A gente chama de exatamente isso, um salto quântico. Valentina, sabe que eu fiquei olhando essa ponte atrás de você, e agora, pelo sotaque, eu já sei que essa aí é a ponte em cima do Rio Tejo, né? Creio que sim. Mas o meu sotaque é açoriano. Ah, ok. Porque eu falei, que ponte linda. E ainda pensei, pô, eu vi pontes como essa em Florianópolis, lá em Lisboa, fiquei encantado com a ponte. Bom, vamos lá, vamos para a sua pergunta. Exatamente isso, tá? É quando você entende e consegue mudar de patamar. Valentino, o meu método, olha como que a consciência ela vai expandindo. E quando eu conversei com o Luiz, à medida que o Luiz ia lendo, né, o meu resultado da numerologia, eu ia falando, caramba, como tudo isso tem sentido e como todas as etapas aconteceram de maneira coerente, né? Nada é por acaso, tudo estava tão entrelaçado. E como você acabou de dizer, o salto quântico, o próximo nível. E enquanto o Fernando estava preso, vamos dizer assim, na horizontalidade, quando eu estava horizontal, eu conseguia brilhar, eu conseguia expandir a minha centelha divina, eu conseguia refletir luz e inspirar pessoas. É por isso que os meus alunos se inspiravam tanto, modificavam suas vidas, porque eles se inspiravam com a minha luz superficial e aquilo trazia para eles profundidade e com isso eles mudavam a vida deles. Onde estava a diferença? Fernando estava emanando na horizontalidade, mas na minha raiz, no meu princípio, no meu alinhamento, no meu salto quântico, não estava, porque eu não tinha profundidade. Eu era uma pessoa rasa de aparências. Eu era uma pessoa motivadora e inspiradora que tinha um problema gigantesco de autoestima, de automerecimento. Quando eu fui estudar os arquétipos, e isso foi recente, num dos treinamentos com a Elaine Urives, que a gente começa a entender, e como físico que sou, primeiro que mexe com arquétipos é Platão, quando é exatamente o arquétipo nada mais é que a visualização de um... A gente brinca, fala que é um moldezinho que você se encaixa ali dentro, né? E quanto tempo
que o Luiz acabou me mostrando isso, eu passei com o arquétipo do justiceiro. Só que todo esse não merecimento e essa fragilidade vem lá da infância, isso eu nem contei no dia que eu falei com o Luiz. Vem lá da infância, quando aquele menininho, aos 6 anos de idade, muda de uma cidade para outra com a mãe, e fui criado sempre na casa do lado dos tios, o meu tio foi a referência de pai, e mas aquele menininho era frágil, e vocês são numerólogos, vocês vão entender claramente o que eu vou falar agora. Sabe o apelido que o menininho tinha na infância? Banana. Eu era o Nando Banana. A banana é o arquétipo da fragilidade. E por que eu era um Nando Banana? Porque se alguém falava que ia bater em mim, eu saía correndo, chorando, ou apanhava inerte, porque eu tinha medo de machucar o outro. E depois que eu conversei com o Luiz, toda aquela história do meu pai ir no berço, me bater, será que o meu medo de machucar o outro não vem disso? Não sei. Mas aí vem o arquétipo do Nando Banana. Até o primeiro momento, aos 6, 13, 14 anos de idade, que eu tomei coragem, dei um soco na cara do moleque, e a partir dali eu entendi que eu não era banana porcaria nenhuma, mas olha o processo de 52 anos da minha vida para se livrar de um arquétipo de fragilidade. Então, Valentina, é um salto quântico que estava preso a um traumazinho que vinha lá de trás. E isso foi uma coisa que no dia que eu conversei com o Luiz, a gente conversou tanta coisa, eu nem tinha contado esse detalhe para ele, né? Que é um detalhe muito importante, porque quando a Elaine estava trabalhando com os arquétipos, e hoje eu saio do arquétipo porque eu sempre fui o arquétipo do justiceiro, eu nunca fui o arquétipo da vítima, porque eu fazia o mimimi, mas o meu ego era tão grande que, deixa comigo, eu consigo tudo, e conseguia mesmo. Tive síndrome do pânico, tive uma diabetes tipo 1, só que a minha vida era 4 passos para frente, 5 para trás, 5 para frente, 4 para trás, e tudo vinha com muita dor, matar um leão por dia. Olha quanta crença. Hoje, Fernanda agradece, acorda e fala, gratidão, tudo vem na minha vida com facilidade, alegria e glória. E por que facilidade? Porque está aqui com vocês e eu nem me permito mais usar a palavra trabalho, tá? Porque trabalho vem do grego, de trapalho, que é um instrumento de tortura. Ninguém está trabalhando aqui agora, porque isso aqui não é tortura para ninguém. Porque quando você fala para o seu cérebro, acordei para ir trabalhar, lá pronto, vai lá, tontão, vai se torturar. Então, eu troquei trabalho por missão de vida, por propósito, por desenvolvimento e expansão de centelha divina. Esse é o nome que eu dou hoje para o antigo que eu chamava de trabalho. Onde você vai? Vou desenvolver minha missão de vida. E a partir desse momento a consciência faz assim, e aí eu viro um co-criador da realidade. E, gente, não é mágica. Ah, você pensa e cria, isso é mágica. Se você fala... Gente, eu quero que vocês entendam que a linguagem que eu estou usando aqui nessa sala é porque eu estou com pessoas que têm um nível de consciência, como disse a Valentina, já expandida. Porque numa live aberta, eu jamais uso essa linguagem. Senão, em 1 minuto, vão me achar um louco e vão desligar. Então, a gente tem que entender claramente qual é o público. Então, é exatamente isso, Valentina. É o momento onde eu dei esse salto quântico. E como vocês podem elevar as pessoas a essa expansão de consciência através dessa ferramenta poderosa que vocês têm na mão. Eu fico imaginando, né? Quando a gente pega um mapa da numerologia, ó, ele está aqui, ó. O Luiz fez, ele está aqui, ó. Quando eu pego o mapa da numerologia e junto com o teste de descoberta do próprio ser meu, queridos,
Que ferramenta poderosa de descoberta do ser humano. Porque o meu método chama aprender, crescer e mudar. Eu associo o aprender, que são os 2 primeiros módulos, os 2 primeiros meses. O aprender, para mim, está diretamente ligado ao entender o que eu tenho que fazer. Entender o que eu preciso limpar. O crescer está diretamente ligado com a compreensão, porque uma coisa é entender, outra coisa é compreender e se comprometer. Porque quando eu entendo, eu estou envolvido. Quando eu compreendo, eu estou comprometido. E aí a fase é onde eu vou desprogramar a mente, para depois mudar, que é a reprogramação mental, como disse a Valentina, é o momento de dar downloads gigantescos e salto quântico em cima de salto quântico, porque eu não tenho uma frequência superior a 1000 Hz, preso no medo, na culpa, na vitimização. O Fernando precisou limpar coisas e precisou limpar e faz isso todas as manhãs. Todas as manhãs eu tenho uma oração que eu ensinei para a galera de maneira gratuita, que eu repeti por 21 dias, que é uma oração que eu aprendi com um grande gestor, com um cara que veio da área da gestão, chamado Geraldo Rufino, que ele fala assim: Senhor, gratidão. Gratidão por mais esse dia que se inicia. No silêncio dessa prece, venho agradecer-te. Olha que lindo, gente. A paz, a sabedoria e a força. Olharei o mundo, e eu, pela física quântica, eu digo, eu ativo, eu escolho olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Eu ativo, eu escolho, serei prudente, manso, flexível, compreensível. Olharei as pessoas como tu mesmo os vês, vendo apenas o bem que tem em cada um. Serei tão bom e alegre, que na verdade é entusiasmo, que todas as pessoas que de mim se aproximarem, me enxergarem, sequer pensarem em mim, sentirão a tua presença. Que no decurso desse dia, eu te revele a todos. Queridos, que poder tem essa oração? Que poder tem esse comprometimento quântico de ser luz, de ser veículo, de ser canal. Hoje o Fernando consegue olhar-se no espelho, dentro dos seus olhos, contemplar, através da gratidão, quem eu sou, o que eu tenho, da onde eu vim, para onde eu vou. O Fernando só se olhava no espelho, ou com ego, como muito bem disse o Luiz, para tampar, é o poder do ego, para tampar a falta de amor, porque quando nós não damos amor no nosso íntimo, a gente se cobra, mas o meu ego mostrava que estava tudo certo, por isso que eu podia dar em seu inquisitor, né? Ou eu me olhava com os olhos da vitimização, da banana, do arquétipo, do coitadinho e da vítima. Muito bom, Fernando. Aprender, crescer e mudar. Aprender não é fácil, porque não é um processo apenas intelectual, é um processo mais profundo. Crescer dói crescer, né? E mudar. Ai, como é bom ir ao cabeleireiro, mudar o cabelo, como é bom mudar o visual, mas quando se trata de mudar lá dentro a nossa vida interior, o nosso mundo interior, é um processo também doloroso. Elton, você tem alguma pergunta para o nosso entrevistado, Fernando? E aí, Fernando? Assim, ó, Tudo bem? pela tua bagagem toda aí, ó, eu queria ver como tá, como tu visita as empresas, e o que é normal das empresas hoje?
elas querem ensinar o funcionário a como vender, técnicas de vendas, técnicas de estratégia disso, daquilo. Por exemplo, essa semana mesmo eu estava conversando com a minha esposa, que ela chefia uma equipe de uma empresa de software aqui na minha cidade. E eles já fizeram muitos cursos, certo? E eu estava falando para ela que, em vez de só ter cursos técnicos, eles precisam trabalhar o mental de cada eles. E a gente conversa muito, eu digo, olha, você tem que passar autoridade para eles, passar que eles são capazes de muita coisa, enfim, elevar a autoestima dele. Como as empresas, como está a aceitação nas empresas de trabalho? Porque, como tu disse, o que é o normal? Eu falei normal, né? Porque é o que a gente vê. Hoje é curso disso, é treinamento disso, mas só que se eles não resolverem o interno deles, eles não vão conseguir ter sucesso nas vendas. E quando você chega na empresa impondo isso, não impondo no sentido de empurrar, mas colocando que o teu trabalho é dessa forma, e não lá ensinar necessariamente eles vender, como que está a aceitação disso? Não sei se eu fui claro. Foi muito claro. Obrigado pela pergunta. E foi por aí que eu comecei, antes de tomar a decisão de hoje ter esse infoproduto que eu estou oferecendo em nível nacional, tá? Eu comecei exatamente dentro de empresas. Eu tenho alguns cases interessantes. Porque o meu método passa exatamente por isso que você está dizendo. Cliente cliente interno, para depois ver o cliente externo. Uma coisa que você falou e que eu sinto, tá? Sempre são ciclos, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, uma empresa que eu fiz um trabalho muito forte, foi uma empresa aqui na minha cidade, tá? Que em março, mais ou menos no processo que eu estava lá, o meu processo de virada de chave, o grande gestor dessa empresa, que era o Patriarcal, sofre um acidente automobilístico e falece. Aí, a empresa, que é uma empresa grande, fica na mão dos filhos, e uma semana antes desse acontecimento, o pai já tinha feito uma reunião com os filhos para meio que passar o bastão e dizer que a partir de agora ia ser com eles. E aí, deu incidência, bem ou mal já estavam preparados, e acontece isso. Aí, um dos filhos, por falta de equilíbrio, cai violentamente na bebida e, nesse momento, ainda está internado. E as outras duas filhas, e agora? Temos que assumir isso. Nesse momento, a menina me procura, mas nesse momento agora, foi final do ano passado, ela me procura, porque eu fui professor dela lá no passado, e ela me procura dizendo, Fernando, precisamos mudar e tal. O que eu quero que você entenda, vários empresários, durante a pandemia, entenderam algumas mudanças. Primeiras mudanças. Nós temos o Cronos, que é o tempo da cronologia. E nós mesmos, muitas vezes, nos pegamos agindo igual robôs, repetindo coisas sem pensar o que estamos fazendo. E aí, quando eu falei na Sandra, na primeira pergunta, o perigo um perigo assim muito assustador, né? Como eu falei da redundância, um perigo perigoso, de você ficar preso numa zona de conforto, correndo atrás do rabo, sem a visão, porque você fica repetindo o processo. Quando você fala, uma empresa de software, papapá, se eu for aí aplicar o teste de descoberta do próprio ser, a tendência que uma empresa de informática tem e tal, é ter no seu corpo de desenvolvimento pessoas mais voltadas com aptidões à praticidade, objetividade, pessoas diretas, numéricas, que às vezes uma pessoa dessa
têm mais dificuldade, tá, em receber visões diferentes, como expansão, como desenvolvimento, como gestão humana, como física quântica, como numerologia, exatamente, porque no meu método eu falo disso. O lado esquerdo, ele é diretamente ligado à praticidade e objetividade. E, às vezes, eu tenho o lado esquerdo, objetividade e praticidade, e aí ele é superior também, ligado ao córtex cerebral, as funções executivas do cérebro. Então, é aquele cara analítico, tá? E se ele não é o analítico, ele pode ser o que está do lado esquerdo, prático e objetivo, emocional, ligado ao sistema límbico, ao inferior do cérebro. E aí é o controlador, é aquele que é a moça do RH, que ela põe a folha debaixo do braço e aquilo é dela. Ninguém mexe, ela que controla. Um numerinho fora daquilo, para. E, embora seja objetivo e sério, é muito emocional, porque quando sentir que perdeu o controle, perde completamente a razão. E a razão é o princípio dessas pessoas. Eu não sei se eu estou viajando, Elton, mas eu estou colocando um cenário onde uma empresa de software pode ter pessoas muito ligadas desse lado. E talvez aí o desafio para mostrar isso, você tem que usar técnicas que consigam... E aí é fácil, aí é simples. O que eu quero te convidar, tanto a você quanto a tua esposa, é depois entrar lá na minha página, tem um link lá, você vai fazer o teste de descoberta do próprio ser. Eu vou te dar uma devolutiva, e a hora que você tiver a devolutiva, com ponto forte, ponto fraco, você vai ver que, de repente, a aplicação desse teste, e eu te autorizo a aplicar sem problema, porque eu vou te dar um e-book explicando toda a técnica para que você possa fazer, porque vocês têm capacidade e consciência para isso, tá? Você vai perceber que a hora que a galera faz o teste, fica muito fácil dele entender, porque o teste de descoberta do próprio ser eu acho muito legal, porque assim, eu vou começar a entender por que o outro me irrita. E aí eu vou perceber que a irritação do outro não está no outro, está em mim. É uma chave de $1 milhão que eu te dei agora. Está no outro. Não, está em mim. E, Sandra, olha que legal. Quando você se olhar no espelho e você mexer, o que acontece com a imagem? Mexe. Mas se você ficar fixa, alguma coisa vai mudar? Lógico que não. Albert Einstein já disse isso há quanto tempo? Insanidade é querer fazer as coisas sempre da mesma maneira, querendo resultados diferentes. Isso é insano. Quem disse isso foi um gênio da humanidade, que era totalmente dominado pelo lado esquerdo, totalmente cerebral, nada relacional, tá? Porque o lado direito, o relacional, é o lado da experimentação, é o lado da expansão, é o lado holístico, onde a grande maioria de nós estamos aqui, eu tenho certeza, temos isso muito bem desenvolvido. Se não tinha no passado, hoje temos, por isso que vocês trabalham com numerologia, senão vocês não estariam aqui. Te respondi? Eu não sei se eu te respondi. Muito bem, obrigado mais uma vez, Fernando, pela brilhante resposta. É interessante, né? Como nós nos preocupamos, o Elton levantou uma questão importante, nós temos uma preocupação muito grande em treinar o nosso pessoal, em treinar os nossos colaboradores, os nossos funcionários, enquanto que o mais importante que treinar é desenvolver os seus verdadeiros potenciais de inteligência, consciência e criatividade. Porque todo ser humano é um ser humano de grandes potenciais. E muitas vezes os treinamentos limitam os seus potenciais de inteligência porque ele acaba se tornando um robozinho repetidor ou, como o nosso grande mestre das artes, o Chaplin, um apertador de parafusos, né? Autômato. Né? Então,
É muito importante essa questão. E nós aqui na numerologia cabalística, profissionais de numerologia cabalística, temos essa ferramenta, esta ciência reveladora dos verdadeiros potenciais do ser humano, né? Bom, vamos prosseguindo então. Minas, você tem alguma pergunta a fazer ao Fernando? Tenho sim. Bom dia a todos. Parabéns, Fernando, pela sua história, pela sua missão de levar aos outros essa luz. E ninguém leva aquilo que não tem, né? Ninguém dá o que não tem. Então, parabéns pela sua história, pelo poder de ter ressignificado o que você passou, e por isso é que você está preparado em passar todos essa luz, essa força, esse otimismo seu aí. Eu acho que hoje em dia não teve nenhuma época na história de tantos tipos alternativos de autoconhecimento, essa oportunidade que o ser humano está tendo de se desenvolver e se conhecer. Só que uma das coisas que me preocupa hoje em dia é a ansiedade que os jovens têm em ter uma resposta rápida, rasa, sem profundidade, e achando que tudo é mágico, tudo é rápido, sem a consciência que, na verdade, o empresário é refém dele mesmo, né? Das suas próprias crenças, da sua própria energia. E que, se ele não muda isso, ele não vai levar essa prosperidade também para a empresa. Como é que você vê isso hoje no empresário? É fato dessa ansiedade, dessa busca rápida de soluções? E como é que você acha que a numerologia poderia ser apresentada nesse contexto? Nossa, que pergunta maravilhosa que você está me fazendo. Você está fazendo eu pensar como eu agi. E aí eu quero aproveitar o jovem que você usou, tá? Porque eu gostaria de fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda. Porque a gente tem uma questão de idade, sim, tá? E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, na minha visão, tá, Minas? Com o estereótipo que passam para a gente acreditar, tá? E entender claramente estágios de vida. Então, quando a gente pega lá a pirâmide de Maslow, tá? E na base da pirâmide, eu ponho lá o indivíduo, eu vou pôr a infância. O que é a infância? A infância, parafraseando o nosso desenvolvimento social, era a fase agrícola, né? Da enxada e da fachola. Então, lá na infância, na fase agrícola, em termos de desenvolvimento de empresas, acho que essa resposta te ajuda nisso. Em termos de desenvolvimento de empresa, eu tinha o eu e eles. Poucos mandavam e o resto obedecia. Tá? Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ponto. Empresas que trabalham sob esse modelo hoje são empresas presas no modelo infantil, da infância. Estão lá presas, amarradas. Nessa infância, no modelo lá atrás, agrícola, a infância, o que é? É a anomia. O que é a anomia? A ausência do outro. O outro não existe. Então, muitas pessoas, hoje, devido a um ego gigantesco, se jogam lá para a infância numa anomia onde o outro sequer exista. E aí, quando você coloca a juventude, por isso que me veio a analogia, bom, e vocês, como eu, também acreditam em energia, eu não tenho nenhuma resposta pronta aqui, à medida que vai saindo, vem um insight e fala assim, fala isso, fala isso, fala isso. E veio para mim, fale isso, porque isso é o caminho. Na base da pirâmide, a gente tem a juventude. A juventude, eu saio da anomia e eu venho para
heteronomia. A heteronomia é o momento onde eu descubro o outro. E é o momento onde eu tenho duas notícias. Nossa, viver com o outro dá prazer, que legal, mas eu dependo do outro, que porcaria. Aí é o amor e ódio pela mesma pessoa, de uma maneira gigantesca, que é o que a gente passa na nossa juventude. E eu preciso de alguém para me dar tutela, para dizer isso pode, isso não pode, isso é, isso não é, isso é, isso não é. Traz para o mundo. Quando passamos isso no mundo, na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, gente, foi a época mais bélica da humanidade. Foi a época mais bélica da humanidade. As grandes guerras, as grandes transformações. O eu contra eles. As empresas surgem. As crianças ficaram jovens. Agora elas andam em tribos. Agora é independência ou morte. Independência ou morte. E aí eu vivo um ciclo bélico, aonde eu estou na Revolução Industrial. Então, eu saio da agricultura para a indústria. E aí, como bem o Luiz disse, Charles Chaplin nos traz, tempos modernos, eu dei aula em cursos de administração por muitos anos. E eu confesso para vocês que eu tive uma dificuldade muito grande e cheguei a pedir para os coordenadores, não me peça para dar essa aula, pelo amor de Deus. O tal do TGA, que é a Teoria Geral da Administração, que eu tinha que ensinar, Taylor, Ford e Fayol. Falo, pelo amor de Deus, não me faça isso, porque eu não acredito nisso. E se você fizer isso, eu vou destruir essa aula e eu vou ressignificar tudo. Aí um coordenador maluco falou, a aula é tua, porque aí você já vai abrir a cabeça dessa galera. E aí eu dava aula já mostrando o sistema Toyota de produção dos caras. Porque quebrava tudo isso. Porque saía do... Escuta, Leonardo Boff, um grande filósofo, o homem-boi. Gente, pelo amor de Deus, homem-boi. Da onde vem a palavra mão de obra? Olha que crença gigantesca aí na empresa. Precisamos de mão de obra. É por isso que você tem tanta dificuldade de achar gente. Bem feito. Você do RH está procurando mão de obra e está achando ruim que só chega gente brucutu na tua frente que não tem capacidade de pensar? Você está achando aquilo que está procurando. O que você procurou? Mão de obra. Mão de obra. O indivíduo boi, da cabeça para baixo. Tempos modernos. Sai assim, ó. Se o seu RH não entender que hoje você não está à procura de mão de obra, e isso tem energia, sim, é o que você está cocriando. Você está à procura de pensadores. Você está à procura de conhecimento, de pessoas que venham a fim de desenvolver conhecimento. Aí, me permita, Minas, te colocar um exercício que eu fiz com os jovens, que é dar a eles a oportunidade de eles beberem conhecimento. Eles têm essa ansiedade danada, tá? Mas muitas vezes a ansiedade deles é diferente da nossa. Porque você é da mesma geração que eu, que título para nós era muito importante. Essa galera tá nem aí com esse negócio de título. Tá? É por isso que agora, a hora que a gente vai para o nível mais alto da pirâmide de Maslow, que é onde a gente, da anomia, da heteronomia, nós vamos para autonomia, expansão da consciência. Eu tenho autonomia. E junto com a autonomia, tá? É a fase da maturidade. E na fase da maturidade é aonde eu tenho a globalização do mundo. Inácio,
Se a globalização não existisse, a Fernando Fonseca Engenharia Humana não existiria. O meu produto virtual não existiria. Eu tenho alunos, eu tenho um amigo que faz cursos comigo, que é meu aluno, que é o Maximino, que é um português, que hoje mora numa cidade da França, que é limítrofe da Suíça. Ele é sofrólogo, tá? Ele desenvolve a sofrologia, que é uma técnica maravilhosa. Agora, você imagina também os preconceitos que ele tem. Porque o nome já vem, né? Sofrologia. Credo, não quero isso aí, não. Esse negócio de sofrer não é comigo. E é muito pelo contrário. É uma técnica libertadora. É uma técnica complementar ao desenvolvimento físico quântico, à numerologia. São tudo, como você bem disse, quantas alternativas. E não é por acaso. Não é por acaso. E quando o Luiz estava me falando do Fernando, eu falei, caramba! Porque o Fernando entende que nós estamos nessa transição. Nós estamos saindo, tá? Do mundo juvenil, da indústria, do independência ou morte, para um mundo globalizado, da autonomia, da cooperação, do indivíduo conectado a tudo e a todos. Agora é a hora dessa sinergia, dessa troca da energia quântica com a numerologia, da numerologia com a energia quântica, da energia quântica com a sofrologia, da sofrologia com a numerologia, e essa expansão, e aproveitar, Minas, que essa juventude de idade vem com esse afã, e aí eu vou pôr a pulguinha na tua orelha. É exatamente essa juventude, entre aspas, descomprometida, que mudou o mundo. Que hoje, Henry Ford, com todo merecimento que me mereça, não é mais a base, né? Repetitivo. Hoje, nós estamos aqui há mais de uma hora falando que a repetição é burra, a repetição trava, a repetição é burra. Então, para de método repetitivo. Por isso que o poder sai das grandes máquinas. E o poder vai para a era do conhecimento. O mundo hoje, ele é regido pelo Vale do Silício. Google, Instagram, Facebook. E a galera que está lá dentro está muito preocupada com esse negócio de eu sou o diretor, eu sou o gerente. Porque nós, até hoje, quando se apresentamos na nossa empresa, eu sou o diretor proprietário, eu sou o sócio-diretor. Tem que pôr esse diacho desse diretor, porque é o nosso ego. O Luiz entende muito bem do Fernando, o meu 16 kármico aí, o porquê que o ego, para mim, é tão importante. Diacho. Então, agora eu estou até tirando o diretor dos meus cartões. Quem é você? Eu sou um desenvolvedor humano e trabalho com as pessoas. E minha missão é desenvolver pessoas. Mas qual é o seu grande poder? Nenhum. Nenhum. Não tem poder nenhum. O que não é meu, não é meu. É dos outros. E eu estou nesse mundo pura e simplesmente como uma ponte. E eu tenho que ficar falando isso para mim, 24 horas por dia. Então, ficou claro, gente, essa evolução da humanidade que sai da infância, vem para a juventude, vem para a maturidade. Na empresa eu tinha o chefe, depois passei a ter o líder e hoje o coach. Por quê? Porque hoje eu tenho que inspirar pessoas. Hoje eu sou PNL, eu tenho que dar empowerment às pessoas. E a grande pergunta é, como o Minasi empodera ele mesmo? Como a Valentina empodera ela mesma? A Sandra, o Elton, o Luiz, como nós nos empoderamos a nós mesmos, com a técnica do espelho, olhando nos olhos, sendo grato por quem é. E uma técnica que eu aprendi a fazer, que eu gostaria de compartilhar com vocês, logo pela manhã, quando eu acordo,
Quando a gente acorda, a nossa mente beta não acordou ainda, que é a mente besta, tá? Esses 5% aqui do consciente que fica travando nós, tá? Aproveita que ela não acordou. Aproveita a chance. Sou grato. Agradece tudo. E as coisas que você quer que muito que aconteça e que está trabalhando por isso, tá? Agradeça como se já fosse realidade. Mas agradeça como se já fosse realidade, com certeza de que aquilo é real. É real. Eu sou. Sabe o que acontece? Vocês sabem o que acontece. É real. Porque a nossa mente besta não acordou ainda. E a alfa e gama não tem presente, passado e futuro. Quando ela acreditou, é real. Muito bom, Fernando. Eu lembro lá nos anos de 1980, 1990, quando, por aí, 1980, alguma coisa, quando começou essa onda de globalização, ela gerou uma reação muito negativa, né? E eu só fui entender a globalização depois que nós entramos nos anos 2000, dos anos 2000 para cá. Por que a globalização do século passado ou do milênio passado, ela não era boa, ela não era positiva? Veja bem, aí nós vamos aqui para a numerologia mais uma vez, como os números estão subjacentes a todas as nossas realidades, direcionando os nossos comportamentos, as nossas atitudes e os paradigmas que nos orientam na vida e no mundo. O milênio anterior era regido pelo número 1. O número 1 é da competição. Se nós estudarmos toda a história daquele milênio, foi todo baseado em competição, exploração, guerras, muito egocentrismo, aquela coisa toda, o poder do mando, e foi. Entramos nos anos 2000, o número 2 passa a reger, e o número 2 é o número da multiplicidade pela colaboração e compartilhamento. Então, a globalização acabou se tornando o grande trunfo da humanização do ser humano, né? O fim da competição destrutiva e o paradigma agora da colaboração e do compartilhamento para multiplicar riqueza e todos terem abundância, né? Bom, o Jurandir, nosso colega, fez uma cirurgia bucal, está com processo infeccioso, então ele pediu para ficar com a câmera fechada, o microfone fechado, e participando ativamente aqui, ele colocou algumas questões aqui no chat que eu vou ler agora. Primeiro, ele parabeniza o Fernando pelo seu depoimento, seus relatos são comoventes, sua sinceridade ímpar, tá? Enfim, uma belíssima lição de vida para todos nós. Eu assino isso também, tá? E ele coloca, eu vou resumir, ele colocou 2 perguntas, eu vou resumir aqui, porque nós não temos mais muito tempo aqui, né? Então, ele pergunta o que e no que nós, numerólogos ou consultores de numerologia, deveríamos rever, ou melhor, desenvolver para facilitar a nossa participação e reconhecimento de forma efetiva nas empresas. Ou seja, ele está colocando mais ou menos assim, o que nós temos que mudar nos nossos conceitos, na nossa mentalidade, na nossa linguagem, no nosso modo de apresentar a numerologia, talvez, para poder nos fazer, vamos dizer assim, poder convencer os empresários a aceitar esta ferramenta. E ele coloca também, pergunta também como que a numerologia poderia auxiliar na saúde e no sucesso das empresas. Isso seria uma pergunta que caberia mais a nós mesmos responder, que sabemos como que ela se aplica de fato, né? Então, vou deixar bem resumida essas 2 questões aqui para o Fernando, então, como a nossa última pergunta. Por favor, Fernando. O microfone fechado, Fernando. Seu microfone está fechado.
Eu deixei fechado para não atrapalhar, e aí, o Jurandir, obrigado pela participação. Na verdade, eu acredito que no decorrer aqui, a gente acabou falando muita coisa direta nessa primeira pergunta tua, tá? Então, volto a dizer, e quero ouvir o Luiz disponibilizar o teste de descoberta do próprio ser para todos vocês, tá? De maneira gratuita, vocês estão autorizados, vocês vão me mandar, eu mando uma devolutiva, autorizo vocês a utilizarem, tiverem dúvidas, a gente pode desenvolver, e caso alguém se interessar pelo desenvolvimento com o treinamento que eu estou fazendo, eu fico à disposição. Seguinte, tudo que você está falando, principalmente na primeira pergunta, é aquela questão do ressignificar, como falar a linguagem do outro. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Eu tenho que dar para o outro aquilo que é bom para mim. Só que se eu for abordar de acordo com a minha consciência, com a minha da numerologia, não é o que ele busca, que é exatamente o que o Elton me perguntou, né? Como que eles buscam hoje, como que linguagem que eu tenho que falar, aquilo que eu falei para o Elton. Dependendo, o que eu tenho que buscar? Por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho um módulo que eu trabalho da gestão do ser humano, que são gestão do ser humano, desenvolvendo comportamento, alavancando resultados. Olha a linguagem. Desenvolvendo comportamento, que é o que eu faço, alavancando resultados. O eu, onde a pessoa vai aprender a agradecer, porque olha que lindo, se você consegue que a pessoa aprenda a agradecer, você resolveu 80% do problema. Porque quem é grato, para ser grato, eu tenho que me sentir pleno, abundante, próspero, feliz. Ninguém consegue ser alegre e triste ao mesmo tempo. Porque se eu estou reclamando, isso é clamar duas vezes, eu estou preso naquele ciclo do eu de eu mesmo. Eu estou eu me mesmado. Olha que coisa linda, acabei de inventar essa palavra maluca. É muito eu de eu mesmo. Então, dentro desse ciclo, é muito complicado. Então, o que eu tenho que fazer? Ressignificar. Dar um outro significado. Gestão do ser humano. Gestão é a palavra que o gestor quer ouvir. Então, tá bom, ele quer ouvir. Falo para ele. Porque eu não tenho que ficar brigando com ele. Então, acho que dentro dessa tua resposta é como dar uma roupagem, tá, para o trabalho de vocês, para a missão de vocês, para a ferramenta de vocês, dentro da expectativa, mas com a cabeça do outro, não com a tua cabeça. Sair da crença limitante que eu tenho que dar para outro o que é bom para mim. Então, eu vou falar, chego na empresa e falo, não, porque eu venho aqui te proporcionar um salto quântico. Não, você está louco, vai pular em outro lugar. Entendeu? Como é que eu vou chegar numa empresa falando que ele vai ter um salto quântico? Mas eu vou proporcionar o salto quântico através do ressignificado. Olha, gestão do ser humano e comportamentos alavancando resultados. Quais comportamentos? Para pensar. Quando aqui dentro da empresa um está criticando o outro, o que você ganha com isso? Nessa, fica um ambiente ruim, pesado. E aí, eu não vou te responder pela numerologia, tá? Mas eu vou te responder pela física quântica. Um ambiente onde eu tenho fofoca, intriga, medo. Dentro das empresas, a gente dá até um nome para isso, rádio peão, tá? Porque aquilo que eu estava falando, criticar é normal, pelo amor de Deus, criticar infelizmente, é comum, só que não é normal. Ah, o elogio não existe. Pelo contrário, elogio é normal. Fernando, mas o que me faz pensar que o elogio não existe? Principalmente nós aqui no Brasil temos uma crença limitante gigantesca, que é a tal da Lei de Gerson. Quando em 1974, o seu jogador de futebol, Gerson Canhotinha de Ouro, me faz uma propaganda de cigarro do Vila Rica com a caixinha, bate a caixinha na cabeça e fala, faça como eu, leve vantagem em tudo.
e principalmente o povo brasileiro leva esse negócio de levar vantagem em tudo, essa crença limitante está presa no seu cérebro, e aí você acredita o seguinte, bom, você quer ver? Eu vou propor um comportamento que vai destravar todos vocês e vai fazer vocês olhar o mundo com os olhos do amor e ver nas pessoas apenas o bem que elas têm. Uma ferramenta simples, mas que requer mudança. Vai doer, porque você vai ter que jogar o seu ego fora. Mas olha que fácil que eu vou te indicar. Nos próximos 21 dias, eu estou te propondo elogiar 5 pessoas por dia. Olha a minha mão. 5 cabe numa mão. Não é 50, 500, 5 mil. Mas eu sei que nesse momento, quando você fala, vem a mente besta, fala assim, mas o elogio tem que ser sincero. Partir do pressuposto que alguém engana alguém. Partir do pressuposto que o elogio só é feito porque eu tenho interesse, que eu só elogio o Luiz se eu ganhar alguma coisa com isso. Pelo amor do Criador que você acredita. Limpa esse trem da sua cabeça, porque isso aí está travando sua vida. Que diacho é isso? Credo! Ui! Sai! Não me pertence. Ó, universo, vai de volta para você. Esse trem não é meu, não. Que isso? Eu só elogio alguém se eu ganhar alguma coisa com isso. É isso que minha crença. É por isso que criticar é tão gostoso. Porque crítica é bom, eu meto o pau nos outros, culpo alguém, fico lá como vitiminha, não assumo porcaria nenhuma, eu não preciso crescer, porque meu crescimento está aqui. Aí eu fujo, aí eu vivo na fuga, aí eu estou numa vibração desgramada, aí eu desenvolvo um câncer, e não sei por quê. Aí eu desenvolvo uma síndrome do pânico, e não sei por quê. Aí eu desenvolvo uma diabetes tipo 1, por estresse, e não sei por quê. Então, eu posso te responder como a física quântica. A vibração, através dos nossos comportamentos, eleva a nossa saúde. Em momento de pandemia, a nossa frequência alta, o meu sistema imune está explodindo. Covid bate aqui e corre. Por quê? Não vou pegar, eu sou super-homem. Não quero entrar nessa seara. Não é disso que eu estou falando. Mas a minha vibração aumenta o meu sistema imune. E se o meu sistema imune me protege, gente, o sistema imune é tão importante, que o Criador é tão perfeito, que a nossa mamãe nos dá o colostro. Porque a base do sistema imune é o colostro que você tomou. A tua 90% da imunidade da sua vida, você recebeu no peito da sua mãe. Então, se frequências jogam o sistema imune lá em cima, ok, a frequência alta, a mudança do comportamento. E quando eu mostro isso, essa empresa que eu contei a história da menina, da filha lá que me procurou, eles tiveram um aumento de 63% nas vendas com o trabalho que eu fiz lá dentro. Então, funciona. E agora ela é um case de sucesso. Ela é alguém que é a minha prova social na internet para que os empresários queiram vir até o Fernando. Então, Jurandir, você precisa criar cases como esse. E você precisa desenvolver, eu não sei se eu respondi exatamente isso. E essa questão da saúde, vocês, melhor que eu, vão saber como a numerologia, porque na física quântica eu te mostro, eu provo. Comportamento mudou, muda a saúde financeira, muda a saúde espiritual, muda a saúde mental e muda a saúde física. Porque alinha mente consciente, mente inconsciente, com mente superior, que segundo a física quântica de Bob Prattan, a gente chama de matriz divina. A Elaine Orives chama de matriz holográfica. Tá? Mente crística, energia crística, não importa. Lá. Que dentro das nossas técnicas, por exemplo, eu trabalho com uma técnica de alinhamento dos 24 cosmos chakras, que são os 7 mais os 15 superiores.
Agora, já imaginou chegar numa empresa vendendo a técnica dos 24 cosmos chakras para melhorar a empresa? Vão achar que eu sou louco e vão me expulsar de lá. Então, a gente tem que adaptar a nossa linguagem ao que o outro quer ouvir. Não sei se eu respondi. Muito bom, Fernando. Nós estamos chegando ao final, mas eu não vou me furtar a fazer mais uma pergunta daqui a pouquinho. O Fernando falou do sistema imunológico, né? O nosso sistema imunológico, ele é fortalecido pela vibração do amor. E o vírus atua na frequência do medo. Por que a humanidade sofreu um solavanco tão grande, tão devastador com esse vírus? Porque a humanidade está imersa na frequência do medo. Se todos estivessem vibrando em amor, o vírus não consegue sobreviver, ele não encontra terreno apropriado dentro de nós para a sua sobrevivência. O terreno no qual o vírus sobrevive e ataca é o terreno do medo, da negatividade. Então, nós temos que elevar realmente a nossa frequência ao amor. E aqui, para concluir as nossas reflexões, eu acho que nós temos que refletir muito, nós profissionais dessa área da numerologia cabalística, em qual patamar nós queremos apresentar a numerologia cabalística aos empresários? Precisamos pensar primeiro isso. Qual o patamar? E qual a linguagem que nós temos que usar? Né? Talvez tenhamos que dar uma nova roupagem e não apresentar como numerologia, e sim como um método de gestão de empresas, um método de gestão de pessoal, principalmente, e de tomar decisões dentro das empresas, né? E, como disse o Fernando, né, adequar a nossa linguagem ao interlocutor, que é o empresário, né? Nós temos que realmente nos profissionalizar. Bom, eu quero, Fernando, em rápidas palavras, as suas considerações finais e nos trazendo a sua percepção sobre como que você vê o atual momento do mundo e qual o rumo que a humanidade está tomando, está seguindo, e como é que você vê ou antevê esse nosso futuro mundo? Eu vou mostrar. Eu tinha escrito aqui que eu queria falar sobre isso. Eu já tinha escrito aqui que eu ia aproveitar as considerações finais para falar sobre isso. O que eu entendo? O que eu entendo é que a pandemia ela é uma grande oportunidade de evolução. Respondendo o que o Minas falou, agora, não mais do que antes, muito mais do que antes, muitas técnicas, muitas coisas aparecendo para ajudar a expansão e evolução, e não é por acaso. A pandemia vem num momento onde nós estamos na virada de chave da independência ou morte para a interdependência ou morte. E ser interdependente é entender que todos nós vivemos através de um sistema vivo, um sistema integrado. E nós entendemos os sistemas vivos porque nós somos um sistema vivo. Você tem o sistema linfático, sanguíneo, ósseo, respiratório, que todos eles trabalham e o objetivo deles é buscar a harmonia, o equilíbrio. É por isso que a frequência do amor é a frequência da saúde, porque a frequência do amor é o equilíbrio, a sinergia, a harmonia, a paz. Então, o nosso sistema ele busca isso. Quando um órgão resolve ser dependente e sair da interdependência, isso se chama câncer. A energia do corpo se esvai e o sistema sucumbe à sua matriz.
Eu acredito que vocês estão acompanhando onde eu estou querendo chegar. O mundo está vivendo uma pandemia como uma oportunidade gigantesca de desenvolvimento e crescimento. Não é por acaso que, nesse momento, a numerologia cabalística se fortalece, profissionais como vocês estão aqui se desenvolvendo para mostrar ao mundo o poder que isso tem através do equilíbrio de frequências que vibram no amor, na paz, na harmonia. Portanto, Fernando estar aqui não é uma coincidência, é uma sincronicidade energética, é uma deusidência, é um propósito de criação. Então, eu vejo o melhor momento que a humanidade poderia ter. Eu entendo que agora nós viveremos uma era nunca antes vivida. Porém, a escolha é nossa. Meninas, tanta técnica que está no momento não é por acaso. Nós somos trabalhadores da luz. É o momento onde o mundo vem para a expansão da luz. O trabalho de vocês, o meu trabalho, está diretamente ligado nesse momento de inflexão do mundo, onde nós vamos contribuir muito. Como o Luiz muito bem disse, no momento da pandemia, se todos estivessem na frequência do amor, ela ia passar e não íamos nem perceber. Então, foi um vírus que aconteceu atrelado à frequência, para que a gente tome a consciência de que o Cronos é a repetição e viver como um robô é ridículo. E que nós temos que viver o Kairos, o prazer, o significado, o tempo da glória. E que a gente entenda que tudo na nossa vida vem com satisfação, alegria e glória. Luiz, gratidão, cara, gratidão por esse momento. Acho que você vai ter que dividir isso em umas 3 aulas. Mas, assim, eu estou muito feliz, eu estou muito grato. Cara, eu tive insights maravilhosos aqui. Tem coisa que eu falei aqui que estava no fundo do baú que veio, que eu vou até utilizar no meu treinamento. Gratidão, não é por acaso que estamos aqui. E não foi por acaso que eu te conheci. E, assim, isso aqui que você me presenteou foi só um caminho para mostrar exatamente os cuidados que eu tenho que ter, que eu já vinha tendo, exatamente o teste de descoberta do próprio ser, porque quando eu fiz o meu teste, eu vi de uma maneira diferente, mas aquelas dívidas kármicas que o Luiz colocou, eu vi que eu tinha, eu vi que eu precisava, e eu trabalho isso a cada dia, por isso que eu desenvolvi a técnica do espelho, da contemplação, do meu eu, sem ego e sem vitimização. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, e espero realmente ter contribuído de alguma maneira. Fernando, você nos proporcionou momentos de grande riqueza espiritual aqui. Dizem que a gratidão é a mais rica, a mais bela, a mais profícua prece. Então, estamos em prece, meu caro. Gratidão profunda e sincera por esses momentos de riqueza espiritual que você nos proporcionou aqui. E a nossa querida pandemia, ela veio como uma oportunidade educativa exatamente para que o ser humano desperte a consciência do amor. Então, nós estamos bem sintonizados aí, e eu quero agradecer a Valentina, a Sandra, o Elton, o Minásio, o Jurandir, que colaboraram conosco neste programa APNC em Foco.
Fernando, só gratidão, ponto final. Infelizmente, temos que encerrar em algum momento, tá? Porque, do contrário, nós continuaríamos aqui O dia todo. o dia todo, né? Uma riqueza fantástica esse programa, e eu tenho certeza que nós divulgamos ele nas redes sociais, e ele vai ficar gravado na plataforma da PNC, no site, e nós vamos chamar muita gente para assistir a esse programa. Ele vai ser dividido em 2, dado a sua extensão, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita Quero gente. aproveitar e oferecer a todas as pessoas que assistirem o link lá do Instagram, depois você coloca, por favor, Luiz, Isso. @Fernando C. Fonseca, que as pessoas cliquem lá no link da bio, que tem Engenharia Humana, vai para o grupo de estudos, e na descrição do grupo, primeiro, tem um e-book poderoso que eu estou presenteando a todos, relacionando os conceitos de Dale Carnegie com os conceitos de física quântica, dessa expansão que me fez. E o teste, que todo mundo que me encaminhar vai receber a devolutiva, tá? E fico aberto aí para as pessoas que quiserem saber mais e seguir com a gente essa caminhada. Gratidão, meu querido. Muito bem. E você que nos assistiu aqui no canal da APNC, esse programa APNC em Foco, nós acabamos de ter uma belíssima conversa, uma entrevista, um bate-papo com o nosso querido amigo Fernando Fonseca. Se você é um profissional de numerologia cabalística, filie-se na PNC. Você está vendo que nós estamos enriquecendo a plataforma de conteúdos e atualizações profissionais, atualizações diversas para você. E você que está pensando em procurar um profissional de numerologia para fazer o seu mapa pessoal, para ter uma consultoria, pense bem. Os profissionais filiados aqui na APNC são profissionais que seguem normas, regras, de acordo com a verdadeira numerologia cabalística, e, principalmente, são profissionais éticos e responsáveis. Muito obrigado e até o próximo APNC em Foco.